Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz, naquele que já é o nosso melhor dia. Perceba que tudo está bem na sua vida, perceba que você está aí tranquilo, mas se não estiver, saiba que Deus está no controle de todas as coisas, Ele mesmo controla todas as coisas, tá bom? Seja bem-vindo todos, muito obrigado pela sua participação, desde já, muito obrigado a você que está aí por essa gravação, está nos assistindo em qualquer lugar do mundo. Peço a você que fique até o final, que nós vamos falar aqui a respeito do Evangelho. Se você ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Esse é meu nome, Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Lugar bonito é o Rio de Janeiro. E o nosso assunto aqui, nosso assunto que nós tratamos aqui todas as semanas, geralmente nesse horário, às 10 horas da manhã, estamos aqui ao vivo. O assunto que nós tratamos aqui é o Evangelho da Incircuncisão. Evangelho da Incircuncisão, que foi revelado por Deus única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus, tá bom? Porque existe um outro evangelho, que é o da circuncisão, que foi confiado a Pedro. Mas nós falamos aqui do evangelho da incircuncisão, porque é o nosso evangelho que nós que estamos aqui depois da cruz. E o tema de hoje é um tema bem interessante, que se chama Esqueça Jesus de Nazaré, tá bom? E, por favor, eu peço a você que nos ajude a fazer a palavra correr. De que maneira? Compartilhando a mensagem. Eu sei que é importante, abençoados, que você compartilhe a mensagem, é importante que outros ouçam essa palavra. Por que temos que esquecer a Jesus de Nazaré? Compartilhe a mensagem nos seus canais aí de YouTube, Facebook, onde você tiver acesso aí nessa plataforma, compartilhe. E também, se for possível, eu gostaria de te pedir com bastante carinho, com bastante amor, não vai te custar nada, que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós temos aí nos comentários aí, vamos colocar aí o nosso endereço, o nosso link, canal abençoado com todas as bênçãos, Neilton Cardoso. Deixa lá, dá um link lá, deixe o seu comentário, participe conosco para que essa palavra corra e seja glorificada. Meu amigo Marcos Mendes, um abraço para ti, tá bom? Prazer em te ver aqui, saudade de ti, dos meus irmãos lá, tá bom? Um abraço para sua esposa, seu filho. Também um abraço ao abençoado Anderson de Souza. Abençoado, muito obrigado pela sua participação. E a todos que estão aqui ao vivo, me honrando aqui, me dando a honra está me ouvindo. Vamos falar aqui a respeito do Evangelho da Incircuncisão, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Sabem que você é um abençoado. E declara aí já os olhos do seu entendimento iluminado por Deus, para que você possa entender. Também gostaria aqui de deixar uma saudação à abençoada Angelina Carvalho dos Santos, minha amiga lá de Cuiabá, a quem eu amo muito, abençoada muito especial na minha vida. Gosto muito dessa abençoada, participa demais aí com a palavra correr. Uma saudação também aos abençoados da Democracia Espiritual, um grupo que está aí fazendo a palavra correr e ser glorificada. Eu gostaria que você procurasse o abençoado Carlos Gomes, o abençoado André Luiz, e compartilhe e participe do grupo desses abençoados, porque também falam do Evangelho da Incircuncisão, democracia espiritual. Você vai ter acesso a esses abençoados. Como também uma saudação à minha irmã Vanilda Lima, abençoada, um abraço para ti, uma saudação para ti, para o teu esposo, o abençoado Orlando Alves, são abençoados que fazem essa palavra correr e ser glorificada. Trabalham, amam a palavra do nosso Pai. E também meu irmão Dino Sani, ontem não consegui chegar a tempo, abençoado, para lhe ouvir. Tenho aprendido muito com o abençoado, né? O abençoado é tremendo, me honra muito estar ouvindo o abençoado. Uma saudação para ti. Bom, abençoados com todas as bênçãos. Vamos aqui ao nosso tema, ao nosso assunto. Nosso tempo aqui não é muito. Esqueça Jesus de Nazaré. Esqueça Jesus de Nazaré. Diferente da religião, não é isso?
Porque a religião, eu passei por lá há alguns anos, meus irmãos também passaram lá, e lá ensina o contrário, ensina você a imitar, a você a se achegar a Jesus de Nazaré. E o evangelho da circuncisão, ele ensina o contrário, não é isso? Esqueça Jesus de Nazaré. Isso é um mistério que foi revelado por Deus através do apóstolo Paulo, escrito em 14 cartas, como nós falamos aqui, de Romanos até Hebreus. Esquecer a Jesus de Nazaré, quanto às suas práticas da lei, não imitar suas obras, não imitar, pelo contrário, abençoados, pelo contrário, o evangelho da incircuncisão diz que devemos esquecer as práticas de Jesus de Nazaré, e é isso que nós vamos tratar aqui nessa manhã, e mais ou menos aqui meia hora, tá bom? Esquecer a Jesus de Nazaré. Então vamos ler aqui dois versículos, segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, a igreja de Corinto, no capítulo 5, acompanhe na sua Bíblia, por favor, é importante que você acompanhe, para você ver o que nós vamos falar, está escrito aqui, porque nós temos visto alguns abençoados falando aí, né, dizem pregar o Evangelho, mas não leiam aqui o que está escrito, aí se torna opinião, e opinião, abençoados, a minha não é melhor do que a sua não é melhor do que a da Angelina não é melhor do que a da Vanilda, é opinião. O que nos vale a verdade é o evangelho da incircuncisão. Então vamos ler aqui, ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 15, que diz assim: E ele morreu por todos, ele, Jesus de Nazaré, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Olha o que ele está falando. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. E o verso 16 diz assim: assim que, depois que ele morreu e ressuscitou, assim que daqui por diante, a ninguém é ninguém, né? A ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém conhecemos segundo a carne, depois que Jesus morreu e ressuscitou. E diz mais: ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Como é que se chamava Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora, depois que ele morreu e ressuscitou, já não o conhecemos deste modo, não o conhecemos mais segundo a carne. Então, abençoados, veja bem, depois da morte e ressurreição de Cristo, houve uma mudança na maneira de viver. Mudou o pacto, mudou a maneira de viver. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui dizendo: os que vivem, não vivam mais para si, não vivam mais para si próprio. Aqueles que viveram antes da cruz, eles viviam para si, segundo as obras da lei. Agora, após a morte e ressurreição de Cristo, a maneira de se viver seria para aquele que ressuscitou. Houve a mudança. Antes da cruz, se vivia para si. Depois da cruz, iria se viver para aquele que ressuscitou. Após a morte e ressurreição de Cristo, não se pode mais viver de acordo com a lei de Moisés. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Romanos, capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei, o fim de Jesus de Nazaré, é Cristo na cruz. A cruz é que terminou tudo. Você precisa entender a cruz de Cristo. Você precisa entender o que aconteceu ali. A lei de Moisés, esse terrível, né? A lei de Moisés foi um pacto para a carne. Entenda bem isso. Antes da cruz, foi um pacto para a carne. Cada um vivendo para si. Cada um vivendo por obras. Cada um fazendo o seu. Porque quem praticava alguma coisa errada tinha um preço a pagar. E cada um pagava o seu. Por isso que Paulo fala: não vivam mais para si. Depois da morte e ressurreição de Cristo, depois que Cristo morreu e ressuscitou, diz o evangelho da incircuncisão, que vivamos por fé, o dom da fé, e não por obras. Depois que Cristo morre e ressuscitou, não se vive mais por obras. É o que diz o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que nós não andamos por vistas, não andamos por obras, mas por fé. Romanos capítulo 1, verso 16, também diz a mesma coisa. Verso 17 diz a mesma coisa, que nós fomos chamados depois da cruz de Cristo, depois que ele morreu e ressuscitou, nós temos que andar por fé. O justo vive por fé. No verso 16 que nós lemos aqui, 2 Coríntios 5, 16,
Então Paulo escreve, depois da cruz, onde a maneira de se viver mudou, a ninguém... Olha que coisa tremenda, abençoado, tremenda que ele disse. A ninguém se conhece vivendo segundo a carne. Não se pode se conhecer ninguém segundo a carne, segundo a lei de Moisés. Antes da cruz era assim. Isso, a religião nunca me ensinou isso. Antes da cruz de Cristo, antes de Jesus morrer e ressuscitar, a maneira de se viver era de acordo com os 613 ordenanças. Assim mesmo, somente os judeus tinham que se viver segundo a lei de Moisés. Olha, e Paulo, ele trata desse assunto aí com tanta seriedade, com tanta responsabilidade, que quando ele diz, mesmo tendo conhecido Cristo segundo a carne, mesmo tendo conhecido Cristo segundo a lei de Moisés, e como é que se chamava Cristo segundo a lei de Moisés? Jesus de Nazaré. Porque eles conheceram e viveram no mesmo pacto que Jesus de Nazaré. Aqueles abençoados ali do primeiro século, do tempo de Paulo, muitos deles viveram sob a lei de Moisés. Muitos deles procuravam fazer a lei de Moisés. Muitos deles seguiram a Jesus de Nazaré. Então, Paulo escreve, já não vivemos mais desse modo. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Mudou a maneira de se viver. Mudou. As coisas mudaram. Não conhecemos a Cristo segundo a carne. Não conhecemos. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. Jesus de Nazaré. Você precisa entender que a carne se chamava Jesus de Nazaré. Esqueça Jesus de Nazaré. Esqueça o que ele fez. Abençoados, Igreja de Cristo, comprada aí com preço aí, você que é um filho, você não é servo, você é um filho, entenda, são duas épocas distintas, são dois tempos diferentes. Antes da cruz, isso aqui, abençoado, é o segredo do Evangelho. Antes da cruz foi uma época distinta, depois da cruz é outra época diferente, totalmente diferente, e com personagens diferentes. Você não pode, igual a religião faz, misturar, trazer a época de antes da cruz para cá, depois da cruz, porque são diferentes. Antes da cruz, Jesus de Nazaré, antes da cruz, carne, lei de Moisés, 613 ordenanças antes da cruz, e dada aos judeus. Eles viviam dessa maneira, era cada um por si, procurando agradar e fazer as coisas da lei de Moisés. Cristo ressuscitado, depois da cruz, depois que ele morre e ressuscita, é o Espírito, não é mais segundo a carne, é segundo o Espírito. A graça de Cristo é por fé para todas as nações. Antes da cruz, era somente para os judeus. A lei de Moisés, ela foi aplicada somente aos judeus. Agora, depois que Cristo morre e ressuscita, a graça foi dada a todas as nações, todos os povos. Romanos, capítulo 1, verso 5, diz que recebemos graça e apostolado para obediência à fé entre todas as nações. Todas as nações. Antes, veja bem, antes da cruz, era só os judeus que tinham a obrigação de viver segundo a lei de Moisés. Aos gentios nunca foi dada a lei de Moisés. Agora, depois da cruz, depois que Jesus de Nazaré se foi, morreu, ressuscitou e agora é o ressuscitado, todas as nações, todos foram alcançados. Porque é por fé, não é mais por obras. Olha, 1 Timóteo, vamos aqui avançar um pouquinho, no capítulo 3, no verso 16, ele diz assim, e sem dúvida, você não pode ter dúvida nesse assunto aqui, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Isso aqui, pessoal, já foi, antes de Paulo revelar, isso aqui era um mistério muito grande. Eu recebo que você entenda esse mistério aqui, que é fundamental você entender esse mistério aqui. Aquele que se manifestou em carne. Quem foi que se manifestou em carne? Deus mesmo, o Espírito. Foi justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então, abençoado, Deus que é o Espírito que se manifestou, foi visto em carne, chamado Jesus de Nazaré. Aquilo que se viu andar aqui por algum tempo, 33 anos,
Ali dentro era o próprio Deus, o Espírito que estava ali. Por fora era um vestido, era uma roupa que Deus precisava ser visto. Ele mesmo veio aqui tratar desse assunto. A participação em carne de Cristo, essa participação terminou na cruz. Terminou. Quando ele ressuscita, não é mais de Nazaré. Quando ele estava aqui andando, naqueles 33 anos que nasceu lá com a mãe dele, Maria, e se batizou, e fez jejum, e chegou até a cruz, ali era Jesus de Nazaré. Mas quando ele morre e ressuscita, não é mais de Nazaré, é Cristo ressuscitado. Deus mesmo voltou à forma de Espírito. Tudo mudou, pessoal, tudo mudou. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, ó, depois que ele morreu e ressuscitou. Portanto, veja bem, ó, portanto, se alguém está em Cristo é todo aquele que vive, que nasceu, estava e está depois da cruz. O pacto é de Cristo. Antes da cruz, o pacto era de Jesus de Nazaré, o pacto da lei. Depois da cruz, o pacto é do Cristo ressuscitado. Então, todo aquele que está depois da cruz está em Cristo. Está em Cristo, não é isso? Nova criatura é. Veja bem, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Tudo, veja bem, tudo se fez novo. Na cruz, tudo se fez novo ali na cruz, abençoado. Diz o Evangelho da Incircuncisão, que as coisas velhas, 613 coisas velhas, 613, é a que tinha lá na lei de Moisés. Tudo passou, tudo se fez novo. Agora é um novo pacto, quando ele morre e ressuscita. E isso, essas coisas novas, essa mudança que houve ali na cruz, inclui também Jesus de Nazaré. Também Jesus de Nazaré. A manifestação de Deus em carne. Também ali, abençoado, também inclui Jesus de Nazaré, que mudou, houve a mudança. Olha, vamos ler aqui alguns versos aqui, vamos avançar um pouquinho, é isso? João, vamos ler aqui alguns versos. João, o evangelista lá, o livro histórico de João, no capítulo 1, no verso 17, olha, veja o que ele escreveu. João, capítulo 1, o verso é o 17, veja o que ele diz. A lei, falando da lei de Moisés, nós temos que explicar bem a respeito, quando nós falamos aqui a respeito da lei, é bom que se fale que é a lei de Moisés, porque uma certa vez, quando nós começamos aqui a falar do Evangelho, uma abençoada confundiu, né, a lei de Moisés com a lei do país aqui, a lei de trânsito, né? Mas é a lei de Moisés, foi dada por Moisés, a lei foi dada por Moisés. Deus chamou Moisés lá no monte e deu a lei a ele. Agora, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo na cruz. Entenda isso. A lei, olha aqui tem um mistério aqui muito grande. A lei foi dada por Moisés, por Deus a Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a verdade não estava na lei. Pensa, por favor, abençoados. Pensa aí, você que está me ouvindo, pense. A verdade não estava na lei. Por que diz? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo e não por Moisés. Porque Moisés já estava. Quando João escreveu esses versos aqui, a graça, a lei já estava. E não tinha verdade, porque a verdade só veio quando chegou a graça, ali na cruz. Por isso que lá no caminho, no capítulo 14 de João, no verso 6, olha o que disse Jesus de Nazaré. Um verso aqui mundialmente conhecido. Se você entrou numa igreja, num lugar chamado Igreja Evangélica, e ficou lá por 10 minutos, você conhece esse versículo aqui, ó. João, capítulo 14, verso 6. Disse Jesus de Nazaré: eu sou o quê? O caminho, disse Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho. Agora uma pergunta. Você que já conhece bem esse versículo, que defendeu muito esse versículo, te defende esse versículo, ele disse ser o caminho. Agora, caminho para onde? Porque ele disse, eu sou o caminho. Porque todo caminho leva a algum lugar. Todo caminho tem que te levar a algum lugar. Onde fica o final desse caminho? E ele mesmo responde, não explicou. Veja bem, Jesus de Nazaré, ele não explicou, porque ele não poderia explicar. Mas ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que foi estabelecido, abençoado, na cruz, na morte e ressurreição, o pacto da graça.
Ali é que foi estabelecido a verdade e a vida, o caminho que te levou até ali a cruz. A verdade e a vida. O pacto da verdade e vida. João 1,17 que ele falou. O pacto de superiores promessas. O pacto eterno de Deus. Porque o pacto da graça é um pacto eterno para sempre. A lei de Moisés, ela terminou na cruz. Ela foi acrescentada por Deus para corrigir lá o povo, para domesticar, para dominar lá o povo lá, para o povo aprender o caminho. Não deu certo, mas foi acrescentada por Deus e acabou, terminou ali na cruz. Agora a graça é um pacto eterno, abençoado. Então, ele, veja bem, ele, Jesus de Nazaré, completa o verso falando assim, ó, João 14,6. Ninguém, vamos ler aqui o verso todo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, o Espírito, porque o Pai é o Espírito, a não ser por mim, por ele, o caminho, Jesus de Nazaré, o caminho até a cruz. Até a cruz. Então ele diz ser o caminho, a verdade e a vida. E diz mais, o evangelho da incircuncisão explica o que ele disse aqui no final. A não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus de Nazaré. Então ele explica isso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Olha o que ele diz. Isto é, 2 Coríntios 5, 19. A religião não consegue entender esse caminho, porque eu aprendi e ensinava que Jesus era o caminho para me levar para os céus, né? Eu aceitei esse caminho, aceitei a Jesus. Então, quando eu morrer, eu iria para o céu porque andei nesse caminho chamado Jesus de Nazaré. Olha o que diz aqui o Evangelho, 2 Coríntios 5, 19. Isto é, olha só, isto é, Deus estava em Cristo ali na cruz, reconciliando consigo o mundo. Não, olha essa palavrinha aqui que faz toda a diferença. A religião não ensina esse não imputando aos homens os seus pecados. Não, Deus não, depois da cruz, ele não imputa pecado a ninguém e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a respeito desse caminho, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 19, ele diz que Deus, que é o Espírito, 2 Coríntios 3,17, diz que Deus é Espírito, diz que Deus, o Espírito, estava ali, em Cristo, na cruz, naquele corpo chamado Jesus de Nazaré, reconciliando e recebendo todos os filhos. Por isso que ele disse, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos os filhos abençoados, veja bem, todos os filhos, não importa a época, não importa de onde veio, para onde foi, mas todos os filhos foram ao Pai levados pelo caminho chamado Jesus de Nazaré, consumado ali na cruz. Porque ele mesmo disse ali, ó, João 19:30, está consumado. O caminho foi consumado ali. Olha, pessoal, esqueça Jesus de Nazaré, esqueça as práticas, esqueça as coisas que Jesus de Nazaré fez. Hebreus capítulo 6, olha, veja o que diz aqui, ó, um verso bem conhecido nosso, 6, versículo 1 e verso 2, diz assim, ó, pelo que? Deixando já, é para deixar, não é para fazer, não é para imitar, é para deixar, deixando já os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Em outra tradução diz, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos andar um caminho, prossigamos pelo caminho para a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, até o versículo 2, o ensino sobre o batismo. Aqui poderia ter 613 coisas aqui que deveriam ser deixadas, deixando já. Por quê? Pois tudo já foi consumado na cruz, no fim do caminho chamado Jesus de Nazaré. No final do caminho, ele consumou todas as coisas. Ele morreu, ressuscitou e consumou todas as coisas. O caminho agora, depois da cruz, depois que ele morre e ressuscita, é outro caminho. Mudou, teve a mudança.
tudo se fez novo. É um caminho novo. Não é Jesus de Nazaré. Não é mais Jesus de Nazaré, é um novo caminho, foi consumado Jesus de Nazaré, já estamos no Pai abençoado, no Espírito, é isso, nós fomos levados, o Filho foi levado por Jesus de Nazaré até a cruz, na cruz o Espírito recebeu todos os filhos, não imputando a ninguém pecado, foi recebido ali na cruz, agora o caminho é novo, Hebreus capítulo 10, vamos ler esse verso aqui, Hebreus capítulo 10, olha o que diz aqui o verso 19, 10, 19, diz assim. Portanto, irmãos, veja que Paulo aqui escreve, sempre escreve à igreja, né? Sempre aos irmãos. 10, 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia, olha, ousadia aqui é conhecimento, né? É conhecimento. Tem que ter conhecimento para entrar no Santo dos Santos. De que maneira? Como é que se entra no Santo dos Santos? Fazendo jejum, se batizando, dando um dízimo dobrado, dando um dízimo especial? Não, abençoado. É pelo sangue de Jesus, pela morte da cruz. E o verso 20. Pelo novo e vivo caminho. Ou pelo mesmo caminho, pelo caminho antigo. Não, diz que pelo novo e vivo caminho. Que ele, o próprio Deus, o próprio Jesus de Nazaré, nos consagrou pelo véu, pelo que vestia o próprio Deus ali, o véu que vestia, que cobria o Espírito, isto é, pela sua carne. Como que se chamava a sua carne? Jesus de Nazaré. Um novo e vivo caminho. Abençoado, vamos aqui pensar. A religião não gosta que você pense. Quando eu estava na religião lá, eu mesmo fiz muito isso, chegava e falava, é isso aí, acabou. E não precisa, fazia sem pensar, mas não, o Evangelho da Graça é com a mente, é com o raciocínio, é com a sua inteligência, com a mente de Cristo aqui ativada. Você tem que pensar, tem que analisar. Então veja bem aqui, quando diz novo e vivo caminho, Paulo escreveu aqui, pelo novo, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Quando diz novo e vivo caminho, está dando a entender, veja bem, não está dando a entender que havia um outro caminho que envelheceu? Não é isso? Olha, a partir de agora é um novo caminho. Então está me deixando entender que antes, para trás, havia um caminho que envelheceu, chamado Jesus de Nazaré. Esse foi o caminho que envelheceu. Acabou a lei de Moisés, abençoado. Acabou, não serve mais, envelheceu. Da cruz para frente, não é mais a lei de Moisés para ninguém. Jesus de Nazaré, veja bem, por que você tem que esquecer Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré foi o caminho já consumado, veja bem, já consumado, para dar fim à lei de Moisés, estabelecendo ali a graça e reconciliando todos os filhos a Deus. Por isso que ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Abrindo assim, abençoado, veja bem, abrindo assim um novo e vivo caminho, um caminho por fé, e não por obras. O caminho que nós estamos agora, depois da cruz, é por fé, é crendo que o próprio Deus já consumou todas as coisas. Não é que você vai ter que fazer o que Jesus de Nazaré fez para agradar a Deus. Não. Pelo contrário. Porque ele já fez, aí é que você não tem que fazer. É o contrário. A religião está na contramão. Vamos fazer, vamos nos batizar, vamos jejuar, porque Jesus jejuou 40 dias. Então vamos jejuar também. Não, é exatamente por isso que você não tem que fazer jejum. É por isso que você não tem que se batizar, é por isso que você não precisa estar lá nos montes, é por isso que você tem que se chicotear, é por isso que você não precisa botar despacho na encruzilhada, porque é a mesma coisa, você não precisa fazer Santa Ceia. Por quê? Porque ele já fez por você, acabou na cruz, o caminho velho acabou na cruz. Nós estamos agora no novo caminho que ele nos consagrou, é por fé, crendo que ele mesmo, o Espírito, já habita em nós. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 7, estamos aqui chegando no finalzinho, Romanos capítulo 7, o verso 4. Jesus de Nazaré não foi o nosso modelo, diferente do que diz a religião. Ele veio para ser o substituto.
veio fazer aquilo que ninguém poderia fazer, nenhum judeu conseguiu cumprir a lei de Moisés. Não vai ser nós, os gentios, que vamos conseguir, mesmo porque isso não foi dado a nós. Já estamos 2000 anos depois que ele consumou todas as coisas. Romanos capítulo 7, verso 4, olha o que Paulo escreveu aqui à igreja de Roma. Assim, meus irmãos, e Paulo sempre usa essa expressão, né, meus irmãos, assim, meus irmãos, também vós, olhe para quem que ele está escrevendo, assim também vós estáis mortos para a lei, mortos para a lei. De que maneira? Com jejum? Não, porque eu jejuei 41 dias, então a lei para mim não serve mais. Não é. Você pode jejuar o ano todo, morrer sem comer nada, porque não vai adiantar nada. Olha o que ele diz. Também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. E mais uma vez perguntamos, como que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para quê? Para qual razão? Por que está o morto para a lei pelo corpo de Cristo? Para que sejais de outro, não é do mesmo, não é de Jesus de Nazaré, não é do caminho velho, é de outro. E como que se chamava esse outro? Daquele que ressurgiu dentre os mortos, daquele que ressuscitou, a fim de darem frutos para Deus, a fim de darem frutos para Deus. Então, agora, depois da cruz de Cristo, depois que Cristo morreu e ressuscitou, Paulo escreve a Roma e diz que os irmãos que viveram lá antes da cruz, porque ele está escrevendo a igreja de Roma para irmãos que conheciam Jesus de Nazaré, que conheceram Deus segundo a carne, que andaram no caminho velho, que praticavam as coisas lá de Jesus de Nazaré, que tiraram benefício lá da multiplicação dos pães, que viram Jesus lá transformar água em vinho, que viu Jesus lá fazer aqueles milagres, ressuscitar mortos, não é isso? Muitos deles estavam ali lá junto de Lázaro quando ele ressuscitou. Agora ele diz, agora vivem para o ressuscitado, para o caminho novo, para frutificarem para Deus. Aqueles irmãos que passaram lá no caminho velho, agora eles não têm que viver de acordo com o caminho velho. Por quê? Porque Cristo já morreu, já ressuscitou, e ninguém mais lá deles, lá, pertence a Jesus de Nazaré. Não pertencem mais, pertencem ao Cristo ressuscitado. Imagine nós, abençoados, que estamos aqui, que nem conhecemos Jesus segundo a carne, nem passamos lá, junto lá com aqueles abençoados, não vimos nada de Jesus de Nazaré para nós. Antes da cruz, o que ele fez não nos serviu. Para nós não, que estamos aqui na frente. Agora, o que nos serviu foi ele morrer e ressuscitar. Então, veja bem, todos que nasceram aqui nesse reino, pertencemos ao Espírito, pertencemos ao ressuscitado. Deus mesmo, pertencemos a Deus, não pertencemos à manifestação chamada Jesus de Nazaré. Porque na cruz, quando ele morre e quando ele ressuscita, isso acabou. A manifestação Jesus de Nazaré acabou quando ele morreu e ressuscitou. Agora, somente o Espírito. Você orar em nome de Jesus de Nazaré, você jejuar em nome de Jesus de Nazaré, você querer fazer alguma coisa em nome de Jesus de Nazaré, você não está fazendo nada, abençoado. A sua oração não está sendo ouvida por ninguém. Porque ele não está mais em Nazaré. Ele não é mais de Nazaré. Ele é o Espírito. Ele é Deus sobre todas as coisas. Olha, Colossenses, vamos ler aqui um verso aqui, terminamos aqui. Colossenses, vamos achar aqui. Colossenses, aqui está. Colossenses capítulo 2, o verso 10, ele disse assim, ó, e recebestes, olha só, olha o que foi que a morte de Cristo provocou nos seus filhos, e recebestes a plenitude, a totalidade, estás completo em Cristo, não é em Jesus de Nazaré, estás completo em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestades. Estamos completos nele, abençoado. Completo. Não é em Jesus de Nazaré.
Não é porque ele curou, ele fez milagre, em nome de Jesus, não, abençoado. É no ressuscitado. Estamos completos nele. O Espírito, Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que uma só oferta, com um só sacrifício, ele fez perfeitos para sempre, perfeitos para sempre. Foi o sacrifício dele ali na cruz. Não foi quando ele jejuou, não foi quando ele fez lá os milagres, que são verdadeiros, que ele fez, mas não foi ali que ele nos aperfeiçoou para sempre. Foi quando ele morreu, ressuscitou e deixou de ser de Nazaré. Passou a ser o Espírito, voltou à forma espiritual. As obras da carne, ele mesmo consumou na cruz. Foi tudo consumado na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo chama de obras mortas. Se você fizer, se você não fizer, não vai adiantar nada, não vai te provocar nenhum benefício, não vai te levar para o céu nem para o inferno, nem para a direita nem para a esquerda. Você vai estar perdendo seu tempo. Você vai estar fazendo coisas que não precisa fazer, porque Cristo já fez. O apóstolo Paulo é bem claro aqui. Vamos ler aqui mais uma vez. E recebestes a plenitude. Em Cristo estamos completos. Você está completo. Ah, Senhor, me abençoa. Não, abençoado, Ele já te abençoou com todas as bênçãos. Você está completo nesse negócio aí. Ah, Senhor, perdoa meus pecados. Ele já perdoou. Você não tem pecado. Você está bonito com Ele aí. Efésios capítulo 5, versos 25, 26, 27. Diz que Ele lá se entregou ali na cruz a Ele mesmo para apresentar a igreja, apresentar você a Ele perfeito, sem pecado. É assim que ele te vê. Você não tem que chegar, Senhor. Não, ele já te vê assim. Ele já te vê. Ele está muito feliz contigo. Então, abençoado, esqueça essas obras da lei de Moisés. Esqueça Jesus de Nazaré. Esqueça batismo. Você não precisa se batizar nas águas, porque na cruz, quando ele morreu, ele te batizou com sangue ali. Ele te batizou. Você está completo. Santa Ceia. Santa Ceia é um deboche, né? É uma coisa assim, sem sentido, Santa Ceia, né? Porque ele está vivo, e Santa Ceia é memorial para quem está morto, né? Vamos fazer em memória. Não, ele não está morto, ele está vivo e habita no teu espírito. Dízimo também, olha, dízimo já é um negócio até mais complicado, né? Porque era lá da lei, somente os levitas que podiam participar, e não é o nosso caso. Jejum, fazer jejum, olha, jejum é uma coisa terrível. Esquece esse negócio de jejum, esse negócio de fazer vigília, passar óleo na testa, né? São sombras das coisas que viriam, que já vieram. Imposição de mãos, não deixe ninguém botar a mão na sua cabeça, abençoado. Porque se alguém botar a mão na sua cabeça, está dizendo que é superior a você. E como que alguém vai ser superior a você se o próprio Deus habita em você? Temos o mesmo Espírito. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Somos iguais porque estamos completos nele, estamos no ressuscitado, estamos no Espírito. Esqueça tudo isso, esqueça essas coisas de obra da lei, esqueça Jesus de Nazaré, esqueça isso. Por quê? Porque nós pertencemos ao Espírito, estamos no pacto eterno. A lei tinha um tempo de validade, de uma validade que terminou na cruz. Nós tivemos aqui o privilégio dado por Deus, é claro, de estarmos depois da cruz num pacto que é eterno, que o próprio Deus já habita aqui no nosso espírito. Lá era por obras, a nós foi dado o privilégio de viver num tempo que é por fé, crendo que Ele já fez todas as coisas. Abençoados, recebo que você entenda que você não está em Jesus de Nazaré. Esqueça Jesus de Nazaré. Respeitamos, né? E somos agradecidos pelo que Ele fez. Ele chegou na cruz, nos colocou num novo caminho, mas não pertencemos mais a Ele. Nos pertencemos àquele que ressuscitou. Abençoados com todas as bênçãos. Peço a você que compartilhe aí a mensagem. E se for possível, você que está me vendo aí, se inscreva no nosso canal ali do YouTube, canal Abençoado com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Se inscreva ali para que essa palavra corra e seja glorificada. Você que está me vendo aí pelo YouTube, nessa gravação, assim que se terminar, desce aí embaixo aí, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, nos ajude a fazer essa palavra correr e ser
glorificada, para que outros irmãos se livrem também, como nós fomos libertos dessa religião aí maldita que nos prende na mentira, nos prende lá antes da cruz, nos deixa lá num pacto que já terminou, que já não existe mais. Nós pertencemos ao ressuscitado. Você não tem que pagar um preço que Cristo já pagou por você. Já foi pago esse preço, abençoado. Bom, receba que tudo está bem na sua vida. Até a próxima reunião. Estaremos aqui na semana que vem. Um ótimo domingo para você. Deus mesmo cuidando de você. Abençoados com todas as bênçãos.